Eu queria tocar num outro tema aqui, gente. Tanto tem a parte clínica como a parte biológica envolvida. A gente está vendo um monte de medicamentos surgindo aí, milagrosos, né? A gente tem a cloroquina e Redemisia, eu acho agora, vários, né? Que eventualmente eu vou deixar a dúvida que eles podem funcionar em alguns casos muito específicos, né? Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: o uso indiscriminado, essa correria para as farmácias, né? Quando divulgaram a cloroquina, todo mundo correu para a farmácia, né? Vocês acreditam que isso pode estar levando também a uma complexificação do problema, não só do ponto de vista médico, mas biológico? E eu quero chegar no ponto seguinte: será que a gente pode estar colocando uma pressão seletiva sobre essas cepas que poderiam ser frágeis ou mais susceptíveis a esses medicamentos, e a gente está eliminando e deixando as mais resistentes cada vez mais se eliminando possibilidades? Ou isso é viagem da minha cabeça? Carla, tua opinião, queria saber. Eu não tenho conhecimento de quanto essas substâncias afetam o vírus. Eu não tenho noção disso. Porque, assim, as notícias que se escuta, pelo menos da cloroquina, parece que tomar ou não tomar é a mesma coisa. Você pode tomar e sarar, mas porque você já ia sarar mesmo. Você pode tomar e sarar porque ela te ajudou. Você pode tomar e ela te matar por outros efeitos colaterais. Eu não tenho nem noção de como que elas atuam no vírus. Então, se elas atuam no vírus, certamente você tem seleção. Agora, se elas não atuam, não sei como que elas atuam indiretamente, né? Talvez Samuel saiba responder como que uma substância que você toma, que afeta algumas das suas células, que certamente afeta, mata alguns vírus que estão em algumas dessas células que são afetadas, e isso provoca seleção dentro de você, não sei. Karine. Pois é, quase todos esses medicamentos, e a gente tem uma lista enorme, né, Fabiano? Vou deixar o espaço para o Fabiano fazer o gancho. A gente está fazendo... Não quero cantar a bola, mas a gente tem reunido aí umas informações e a gente tem uma lista enorme de medicamentos que estão sendo testados. A cloroquina é o mais famoso deles, né? Mas tem uma lista bastante grande de medicamentos. A maior parte deles funcionaram para alguns outros vírus e foi a principal justificativa para eles estarem sendo testados agora para o COVID, para o SARS-CoV-2. Mas eu também não sei até que ponto a gente vai ter algum resultado deles. As pesquisas que eu tenho acompanhado até agora, elas não mostraram nenhum resultado significativo. Então, eu acho que ainda é cedo para a gente dizer se está havendo algum tipo de seleção nesse sentido, sabe? Eu prefiro não bater o martelo ainda. Posso passar na frente do Fabrício? Posso te cortar, Fabrício? Então, assim, eu acho que a discussão não é se ele vai funcionar e vai causar uma seleção no coronavírus 2. Alguns medicamentos, por exemplo, a Nitri, funciona para vírus gastrointestinais. Ok. Não funciona no SARS-CoV-2, mas vamos tomando eles que funcionariam para um vírus gastrointestinal e vamos gerando seleções nesses outros vírus. E para o que ela funcionava, ela vai deixar de funcionar. Em vez de a gente, que nem produzimos um monte de cloroquina, descobrimos, desculpe, Sávio, mas eu vou usar agora, descobrimos que o exército consegue produzir cloroquina. Legal. A população brasileira e africana está sofrendo com a malária há quantos anos? Quantos anos a gente conseguiu, em 3 meses, produzir um monte de cloroquina e a gente nunca atacou a malária e nunca atacou nada? Mas agora a gente conseguiu. Maravilha. Vamos tratar a malária? Não, vamos ficar indo na farmácia testar. Vamos ver se funciona, vamos jogar o cara ou coroa. Porque nós não temos dados. No começo nós tivemos 2 ou 3 artigos que falaram, olha, ele funciona. Um dos artigos, um dos maiores autores que são citados, que é justamente quem o presidente Trump dos Estados Unidos utilizou como base, foi extremamente criticado do pesquisador francês, quase foi retirado de publicação.
Ainda existe uma grande discussão se esse artigo deve ser retirado ou não. No Brasil, o último artigo que nós tivemos da Prevent Senior, a gente viu aonde foi, não tinha comitê de ética, nós temos outros problemas. É o momento de deixar a ciência trabalhar. A gente já passou por isso há pouco tempo atrás. Fosfoetanolamina, até morrer um grande apresentador. Então, não é pegar um medicamento, olhar numa primeira fase de teste, olha, funcionou em camundongos. Você é camundongo? Não. Então vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar para fazer os testes. Quando nós tivermos certeza, aí sim nós vamos utilizar. É sério que a gente precisa tirar esse medicamento do monte de gente que está morrendo de malária. Em vez de produzir esse medicamento para atacar a malária, você vai produzir um medicamento, vai espalhar para a população, olha, isso pode ser que funcione. E sai um monte de gente na farmácia, a gente não sabe quanto essas pessoas têm que tomar desse medicamento. A gente não sabe. A gente está vendo cada dia mais, a gente está vendo uma nova consequência do SARS no organismo humano. A gente já antigamente pensava que era algo só no aparelho respiratório, está aumentando onde o vírus age. A gente não sabe exatamente como esse medicamento vai agir dentro da perspectiva desse vírus. A gente sabe para malária, a gente sabe para doenças gastrointestinais, foi testado, passou por todos os testes, ele foi aprovado. Não adianta se utilizar um medicamento que foi aprovado para doença gastrointestinal e falar, olha, vai funcionar também para uma doença respiratória. Não, não é assim, vamos esperar. Vamos ter certeza que isso funciona. Porque pouco tempo atrás, acho que foi semana passada, a semana retrasada, nós tivemos um médico morrendo porque resolveu se automedicar com a cloroquina. Pessoas estão morrendo. E é engraçado que o governo deixou de falar de cloroquina depois que as pessoas começaram a morrer. Alguém ouviu mais falar de cloroquina na televisão? Não tem mais pessoas falando. Começaram a falar da Anitta. Soltaram no ar a Anitta. Os últimos estudos que saíram também falaram que a Anitta não é assim essas coisas para o Covid-19. Vamos esperar o próximo? Toda semana vamos lançando um novo medicamento e vamos testar ao vivo na população? Vamos ver se morre alguém ou não? Eu acho que isso não é ciência. É hora da gente fazer ciência de verdade. E é na hora da gente, a população entender o que é ciência. Por isso que eu acho que isso aqui é importante. Ter essa conversa de uma forma extremamente aberta. Como a Karine disse, tem um monte de medicamentos sendo testado. A cloroquina parece que foi um boom. Eu acho que de todos os medicamentos, ele tem a proporção é muito grande com alguns dados iniciais que a gente viu. É muito grande em comparação com qualquer outro medicamento. O bom disso é, nós vamos ter cada vez mais resultados. O lado triste disso é, pelo menos os últimos papers que eu estou acompanhando, a grande maioria fala que não funciona. O último paper que eu vi falando que funcionava foi da Prevent Senior. Na semana seguinte, a gente descobriu que não tinha nem o caso do Conselho de Ética. Então, na minha opinião, de quem não trabalha diretamente com drogas, com medicamento, que trabalha com outro tipo de dados, espere os especialistas. Esperem pessoas que estudam isso olhar e dizer, olha, funciona. Da última vez que a gente ouviu apresentadores de televisão falando, olha, me liberem essa droga porque ela vai salvar o mundo de câncer, pessoas morreram. Agora a gente escutou outras pessoas falando, vamos liberar essa outra droga que ele vai salvar o mundo da Covid, é a solução, pessoas morreram. Que tal a gente aprender com isso e esperar? Eu acho que é muito mais fácil a gente fazer um tratamento clássico e buscar uma solução do que você jogar o cara ou coroa. É o mesmo caso do teste, a gente está jogando cara ou coroa. Só que a nossa vida, de outras pessoas, quando a gente espalha isso. Então eu considero uma fake news essa ideia da cloroquina, outras drogas, enquanto não tiver um teste real que comprove a função dessas drogas, para mim, nós não temos um tratamento do Covid. E a gente precisa esperar esse tratamento. Fabrício, só antes de você falar, eu achei muito interessante, eu acho que tua perspectiva é mais coerente do que a minha, de que a gente está matando outras coisas e selecionando outras coisas que podem ser complicações piores ou, em conjunto, piores para o quadro, né? Fabrício. Bem, a cloroquina foi uma das salvações também na gripe espanhola, no início do século XX, né? Foi no Zika também, toda hora ela aparece, mas ninguém sabe exatamente o que ela faz, né?
ela é tipo álcool 70. A gente sabe que álcool 70 mata o vírus, né? Se a gente colocar cloroquina no vírus no vidro, também mata, não é? A gente não sabe da o que avó, né? e ninguém consegue beber o suficiente para ficar com sangue 70. Então, não vai dar, né? Então, a gente pode pensar em seleção? Pode, mas para a cloroquina não tem nenhum mecanismo específico que afeta o vírus que a gente conheça, parece ser uma coisa química mesmo, né? Mas as outras drogas associadas, né, que são os antirretrovirais, né, que atrapalham a replicação do vírus, obviamente que isso implica em possíveis adaptações do vírus. E a gente viu que a única maneira que conseguiram de realmente parar a AIDS, né, que é um vírus, é um retrovírus, né, que é combatido inicialmente era com AZT e depois eles justamente utilizaram a biologia evolutiva, né, um processo de múltipla função afetada por um coquetel de drogas que era pausado em determinado momento, tinha um relaxamento da seleção, que esse coquetel de drogas ele é um potencial, um coquetel seletivo, né, para inúmeros alvos no vírus, e aí você troca para um segundo coquetel depois de uma pausa, e aí você consegue controlar de maneira muito eficiente a viremia e a progressão da doença da AIDS. E assim que o pessoal tem uma sobrevida grande, por causa da biologia evolutiva, estudando o processo de adaptação no hospedeiro, no indivíduo. Uma coisa é pensar nesse tipo de adaptação. Ali, as cepas estão disputando aquele hospedeiro, estão aparecendo novas cepas, porque o vírus está replicando, novas variantes aparecem ali, né? Então, as drogas que estão sendo injetadas, elas estão selecionando também. O problema é o que sai disso. Será que sai algo que pode ser transmitido a outra e pode piorar a situação? A gente não tem muitos exemplos disso acontecendo, não, exceto para a bactéria, né? Bactéria, a gente tem aí o exemplo claro das bactérias super resistentes, aí justamente pela má administração, sem critérios de biologia evolutiva, guiando esse tipo de administração, né, que tinha que ser algo, é igual o pessoal faz rotatividade de culturas ou rotatividade de pesticidas, tudo tem que ser variado, não pode ter uma pressão seletiva constante, porque isso pode levar a processos adaptativos muito rápidos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quem sabe, né, a gente não consiga uma vacina, a gente vai ter que lidar com essas curas parciais, né, essas pseudocuras aí que funcionam aí 20%, 30% dos casos, né? E aí a gente vai ter que pensar em longo prazo, talvez algumas combinações de drogas, algum tipo de coisa, mas para isso precisa de ciência básica, precisa de entender como é que esse vírus evolui no organismo e entre indivíduos, né, como é que ele contagia outros, se tem algumas moléculas, os receptores que permitem isso, o que na célula, né, o tropismo dele. Agora é sistêmico o negócio, está em tudo quanto é lugar. Qual célula que não está esse coronavírus, né? Será que é fake? Será que o pessoal tomou conclusões precipitadas? Né? A gente não sabe, porque está muito no início. É como o Samuel já começou falando no início da discussão, né? Um tanto de publicações saindo aí, sem muito critério, né? Mas, infelizmente, é a maneira que a gente está vendo. O pessoal, vamos publicar tudo, né? E a gente vai tentar filtrar isso com o tempo. Então, daqui a uns anos, a gente vai ver, isso era bobagem, mas, por enquanto, é o que a gente tem, um punhado de dados julgados aí, né? A gente tem que saber filtrar. Samuel. Bom, quanto à cloroquina, ela apareceu no início como possivelmente a solução. Depois foram feitos estudos sérios, realmente estudos planejados. Se você vai testar uma droga, você tem que ter grupo placebo, você tem que ter uma representatividade de idades, de sexo, etc. E quando foram feitos esses estudos bem controlados, foi mostrado que a cloroquina não funciona em pacientes. A cloroquina funcionava como? Ela funcionava in vitro, quer dizer, você coloca uma célula, você coloca o vírus e pronto, você via que o vírus
não se multiplicava nessa célula. Por quê? A cloroquina é uma droga que muda o pH da célula. Quando ela muda o pH, ela muda a capacidade, quer dizer, ela interfere na capacidade do vírus penetrar e se multiplicar dentro dessa célula. O problema é que você trabalhar com uma célula numa placa de Petri é uma coisa, você trabalhar com as células dentro do indivíduo, a coisa é completamente diferente. Cloroquina foi testada para Zika, foi testada para H1N1, foi testada, enfim, uma série de viroses e jamais funcionou. Mas aí voltam com essa história de cloroquina. E aqui eu queria até chamar atenção para um estudo que foi feito por um grupo quer dizer, tem um grupo da Fiocruz, que é a instituição onde eu trabalho, que participou desse estudo, e foi mostrado que a cloroquina não funcionava. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu com esse grupo? Eles foram processados pelo Ministério Público Federal porque mostraram o resultado que a cloroquina não funciona. Quer dizer, vejam que absurdo é a judicialização da ciência. Tá? Bom, quanto a drogas, existe hoje em dia, quer dizer, muita gente procurando drogas, grupos da indústria farmacêutica muito bem estruturados. Recentemente apareceu uma droga, o Remdesivir, que foi feito muita... Quer dizer, o NIH apostou muito, dos Estados Unidos, né? Apostou muito nessa droga. Essa droga ela foi inicialmente desenvolvida para ebola, é um análogo de um dos nucleotídeos que vai formar a molécula de RNA do vírus, é um análogo de adenosina, e quando ela entra, ela atrapalha a replicação do vírus, então o vírus não se multiplica dentro da célula. Foi testada essa droga, e o melhor que se conseguiu com essa droga é que ela reduziu o tempo de hospitalização das pessoas graves que estavam em UTI, reduziu o tempo de 15 dias para 11 dias. Então, quer dizer, é um ganho? Obviamente é um ganho, porque qualquer dia menos de ocupação de um leito de UTI, isso é um ganho, mas não é a droga que vai resolver. Atualmente, quer dizer, surgiu também recentemente uma discussão sobre o uso de heparina, quer dizer, e a heparina, na realidade, ela pode ser benéfica no tratamento, mas no caso das pessoas que tenham alguma, o que a gente chama coagulopatia, né? Então a pessoa começa a ter problema de coagulação nos vasos, e então realmente a heparina ela vai ajudar, mas ela vai ajudar o quê? Na recuperação. E não é um tratamento geral. É uma porcentagem, 20%, 25% das pessoas que podem apresentar esse tipo de problema. Então, não é agora todo mundo correr na farmácia para se injetar com Clexane, que é heparina, como se isso fosse proteger. Não vai proteger. Tá? Quer dizer, o que protege? Existe uma coisa que protege do coronavírus. Essa coisa é o isolamento social. Tá? Isso protege do coronavírus. Usar máscara, isso protege do coronavírus. Lavar as mãos, tratar com álcool gel, isso é o que a gente sabe que hoje em dia protege contra coronavírus. Fora isso, tudo, quer dizer, colocar uma rodela de batata atrás da orelha e tomar cloroquina, para mim, é exatamente a mesma coisa. Fabiano, você levantou a mão? Quero tomar seu lugar uns 5 minutos, eu queria a opinião dos colegas. A gente viu que nos Estados Unidos as pessoas estão tomando detergente. É a novidade dos Estados Unidos. Eu vou até pedir para o Samuel comentar, porque nós passamos no Brasil pela novidade da vitamina C, porque saiu na mídia de grande massa que a vitamina C prevenia contra o Covid. As pessoas correram atrás da vitamina C. Pouco tempo atrás eu tive uma conversa com algumas pessoas falando sobre, se eu lembro bem, o chuchu. Eu não lembro o que foi exatamente, que também protegia contra
E agora nós estamos num nível de loucura, que na minha opinião é loucura, de pessoas estarem tomando coisas que a gente sabe que pode matar. Detergente. Eu queria a opinião de vocês sobre isso. Como a gente consegue combater esse tipo de coisa e o que é necessário. A minha resposta é simples, é ciência e educação científica. Mas eu queria ouvir de vocês também uma opinião. A Karine levantou o braço ali. Deixa eu ver. Eu tenho dúvida de quando que aquela recomendação da mãe da gente, sabe? Que não deixava os produtos de limpeza baixo quando a gente era criança, estava aprendendo a engatinhar, né? É aquela coisa básica, né? Não pode deixar perto, baixo, porque a criança pode ingerir, não sabe, né? Produtos de limpeza e tudo. Então, é básico de segurança de qualquer lar. Você não pode deixar nenhum produto de limpeza ao alcance de crianças. Como é que pode sair desse nível para ir para o nível vamos injetar produto de limpeza na corrente sanguínea ou vamos ingerir produtos de limpeza? Eu faço coro com o Fabiano para os demais colegas. Carla. Eu acho que a gente tem um problema de educação muito profundo quando isso acontece. E não sei se isso aconteceu no Brasil, eu só ouvi falar nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, né? Mas eu não duvido que se o Bolsonaro fosse lá e vociferasse que tinha que beber ou injetar detergente, alguém ia injetar. E isso eu acho que é uma falha nossa como professores, como cientistas e como divulgadores de ciência. Um país bem educado, acho que dificilmente cairia num conto desse. E essa história também, né, as ciências humanas agora que estão sendo tão demonizadas, né? Você ter as ciências políticas, as ciências sociais, você ter pessoas que entendem qual é a função dos políticos na sociedade, qual que é a função dos governantes, por que uma pessoa se dedica a ser político na vida, assim, e por que não colocar um aventureiro qualquer na presidência de um país e essas coisas todas. Então, eu acho que o grande problema é a educação. Para variar, o problema todo é a educação. Samuel, você queria comentar? Quer dizer, é isso. O problema é a educação científica. A partir do momento que você não tem educação científica, a partir do momento que a voz do cientista não é ouvida, você tem esse tipo de absurdo. Quer dizer, isso surge aonde? Surge essa história do detergente. Nos Estados Unidos, quer dizer que, apesar da pujança científica dos Estados Unidos, os americanos eles são muito incultos em ciência. São pessoas que acreditam em terraplanismo, são pessoas que acreditam em criacionismo. Né? Então, aparece o Trump dizendo eu vou tomar água sanitária porque isso é bom, e as pessoas vão atrás. Então, o que eu acho, o que falta é ciência, o que falta é educação científica, e aí eu acho que, quer dizer, o que falta é nós nos comunicarmos mais com a sociedade, que é o que a gente está tentando fazer agora com essa marcha pela ciência. Fabrício, quer comentar alguma coisa? Essas coisas de limpeza do sangue, né, sempre aparece. Tem um alemão também que vendia um alvejante, né, um negócio de cloro, que era para curar, não sei se vocês lembram, tinha até um grupo aqui no Brasil para... Como que era? Para curar várias doenças, por causa da limpeza do sangue. Então, você faz uma solução de cloro. Então, é uma coisa parecida, eu entendo que o Trump veio, né? As crenças antigas de que depurar, como o pessoal antigo fazia, ele veio com essa sugestão e o punhado de fanático, né? Como tem todo mundo, o cara fala e o gado responde. Então, infelizmente, é como o Samuel falou, que eu me lembre, os Estados Unidos só estava atrás da Turquia em termos de analfabetismo científico. Mas isso era alguns anos atrás, né? Eu acho que agora o Brasil está aproximando dali também, porque tá uma onda anticientífica que tem só aumentado nesses últimos 3 anos. Eu acho que se o nosso presidente tivesse falado o mesmo, ia acontecer a mesma coisa aqui. Mas ele gosta de laranja. Será que laranja é bom?
Eu acho que puxando um pouco o que a gente estava conversando, é um fato também importante a gente sempre levantar, que nesse momento, além de um ataque maciço contra a ciência, nós temos um ataque maciço contra a educação científica, principalmente dentro da biologia. Nós temos ataques contra a teoria evolutiva no ensino em todas as escolas, isso partindo principalmente, eu vou falar de escolas federais, estaduais, afinal, escolas particulares não são regidas pelo Ministério da Educação. Então, aqui no Brasil, nós temos escolas, grandes nomes de escolas que ensinam todos os seus alunos durante o ensino fundamental e ensino médio criacionismo bíblico, ensina alunos justamente a negarem a teoria evolutiva, mas a teoria evolutiva é ensinada só para o aluno passar no vestibular. É um cursinho para ele passar no vestibular. Olha, isso você precisa aprender, porque a academia vai te cobrar isso. Só aprende, mas é mentira, é tudo mentira. Nós temos universidades que têm cursos de biologia, que têm ciência bíblica, aquele ensino Gênesis como um fato científico que deve ser aplicado em sala de aula. Nós temos hoje o Eu acho negacionismo que climático. essa tem 3 cadeiras de religião. Exato. Em todos os cursos. Inclusive no de biologia. Sim. Ele é muito horrível essa grade. E esses alunos, eles vão sair, vão para o mercado de trabalho. O mercado, mesmo o mercado específico dele, dentro essa visão, essa universidade tem uma visão bíblica, não vai conseguir agregar todos esses profissionais vão para o mercado de trabalho geral. E eles vão acabar caindo no Estado para dar aula. E reduzimos ainda mais a questão da educação científica. Negacionistas sobre aquecimento global. Hoje nós temos terraplanistas em universidades federais e estaduais, como professores que falam abertamente no YouTube. E o pior, nós temos ministros e um presidente que acredita em pseudociência. Temos, eu acho que são 5 ou 6 projetos tentando forçar o ensino do criacionismo no país, que estavam engavetados e saíram da gaveta, estão para votação, e todo dia a gente está sofrendo um ataque na ciência. E o que me preocupa mais ainda é, desde 1900 e bolinhas, a gente conhece o criacionismo dos Estados Unidos, ele nunca mudou. Os Estados Unidos sempre se gabou de ser um país com um crescimento científico e tecnológico imenso, mas o criacionismo nos Estados Unidos sempre foi alto. E nós sempre copiamos as modas americanas. E o medo é, por exemplo, uma moda de um detergente chegar no Brasil, a gente tem mortes por falta de educação científica. E nós temos hoje um corpo de governantes e pessoas por trás que tomam decisões de educação e decisões até científicas hoje, impactando no nosso trabalho, que concordam com isso. E todo dia nós temos que pensar, quando sai alguém de uma cadeira de comando na ciência, quem vai entrar, porque pode entrar alguém que justamente defende essas besteiras. E a gente está por trás tentando combater isso. E os professores, a gente viu o que acontece com o professor. Pode falar, Karine, que eu falo demais, deixa eu cortar. Então, Fabiana, eu estava aqui lembrando, você falando sobre a formação atual e esses cursos, como esse curso dessa faculdade confessional, escola confessional a gente conhece, mas faculdade confessional é esquisito, né? Porque profissional não deveria ter esse viés, né? Pelo menos no meu entender. Mas eu estava lembrando de quando eu era criança, sabe? Apesar de eu ser nascida no Paraná, sou paranaense e ter feito minha graduação no Paraná e a minha formação acadêmica ter sido feita no estado de São Paulo, eu ter feito a minha carreira em Minas Gerais, na minha adolescência, eu cresci em Rondônia. Como boa parte dos paranaenses, meu pai também migrou durante uma fase da vida dele, eu cresci em Rondônia. E eu tive contato com um sistema de saúde, um sistema de educação muito particular. E talvez explique um pouco por que a gente está vendo o colapso na região norte e na região nordeste.
do sistema de saúde, porque lá realmente não tem, simplesmente a gente não tem sistema de saúde, tá? Na região Nordeste, eu acredito que seja parecido, aí o Sávio pode contar melhor, acho que ele conhece um pouco da realidade mais das capitais. Eu morei no interior do estado de Rondônia, então eu conheço a realidade do interior. Eu cheguei em 88, numa cidade do interior, que era conhecida como capital da Madeira. Então, era uma cidade basicamente de migrantes do sul que praticavam desmatamento da floresta residual da Amazônia. E tinha um hospital na cidade, um médico, 2 na cidade, dentista que não seja prático, foi só depois de 93 ou 94 que foi para a cidade. Tá? Até 93 ou 94 era só dentista prático, aqueles que, se você ia lá, ele ia arrancar teu dente. Né? Ele ia resolver o problema da maneira mais rápida possível. Né? E, obviamente, o sistema de saúde era extremamente precário, não existiam especialidades médicas, essas coisas, né? E não mudou muito desde então. Farmácia tinha bastante, uma por esquina, porque malária tinha bastante. Então, farmácia tinha muita. Né? Conheci gente que teve 10 malárias e sobreviveu. Né? Era comum. As pessoas contavam malárias como contam aniversários. E a maior parte dos professores não tinham faculdade. Tá? A maior parte dos professores não tinha faculdade. Uma parte era federalizado, porque quando se tornou estado, né, Roraima, Rondônia, Amapá foram os últimos, né, Tocantins e tal, eles pegaram esse pessoal que morava lá e federalizaram esses professores. Então, eu tinha muitos professores que eram federais, eram funcionários federais, mas eles não tinham graduação, eles não tinham formação específica. E a minha professora de biologia falou na turma da 6ª série, para todo mundo, uma turma de educação sexual, que você podia engravidar se você tomasse banho e se secasse com a toalha que o seu irmão usava. Se você usasse a mesma toalha de banho que o seu irmão tinha usado, ou que o seu pai tinha usado, que você podia engravidar. Ela também falava que meninas que andavam com as pernas um pouco mais abertas, que tinha aquele espacinho entre as pernas, ou seja, que eram mais magras, eram porque elas já tinham iniciado a vida sexual delas. Ela falou mais um monte de coisas para uma turma de alunos de 12, 13 anos. Tá? Tudo errado, né? E eu lembro nitidamente das coisas que ela falava. E isso acontecia com... claro, ciências era a matéria que eu mais gostava. E meu pai era graduado em ciências, então eu chegava em casa e eles contavam tudo que estava errado. Né? Então, tinha esse feedback em casa. Mas isso acontecia com tudo. Acontecia com todas as áreas, entendeu? E nessas regiões... eu garanto que ainda é muito disso ainda acontece. Então, a gente, na verdade, tem uma ideia muito fácil do que acontece em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Curitiba. Mas, gente, o Brasil é muito grande e a gente tem muitas realidades dentro desse país. E nenhuma delas explica. A gente teria que talvez ficar aqui um dia inteiro para retratar todas as realidades que a gente tem nesse país continental. A gente tem realidades tão diferentes quanto a nossa diversidade étnica, quanto a nossa diversidade cultural, quanto a diversidade de povos que nos formaram e quanto a nossa cultura pode expressar. As condições que formaram o nosso povo e as condições que a ciência tem para enfrentar nesse Brasil são muito grandes. Então, os divulgadores de ciência, eles têm dificuldades que não estão só
nas mãos do cientista acadêmico, de quem está na bancada, de quem está trabalhando diretamente com divulgação científica. Eles estão do lado de lá também, e a gente tem que vencer barreiras que estão muito além do que a gente imagina. Então, desde a alfabetização, desde a inanição das nossas crianças, tá? São problemas que estão estruturados na maneira como o país foi concebido. E é claro que a gente nunca vai desistir dessa tarefa, mas a gente não vai conseguir resolver isso em uma geração. A Carla levantou lá, só que eu vou só fazer... A gente está chegando já no limite do tempo e eu acredito que o que a Carla vai falar tem a ver com a consideração final que eu queria que vocês fizessem, né? Vocês acham, de toda essa discussão da importância da ciência, a que a gente fez agora, e eu queria que vocês fizessem uma consideração rápida para a gente fechar. Vocês acham que a ciência vai sair mais fortalecida desse momento que a gente está vivendo? Como é que vocês percebem isso? Bom, essa é a minha esperança, né? Que a ciência saia mais fortalecida. Mas ouvindo esse relato da Karine, tem uma coisa que eu estou pensando tem uns dias já e sempre me vem à cabeça que essas fake news que acabaram se propagando por aí, tipo terra plana, essas coisas mais absurdas de todas, as pessoas recebem de pessoas que elas confiam. Então, ela não recebe do número 2 do Bolsonaro, elas recebem do tio, da amiga, da prima, da cunhada, pessoas que elas confiam e que não mentiriam para elas. Então, isso aí se aproveita de um mecanismo humano que a gente tem de acreditar nas pessoas que a gente confia, na professora. A gente acredita em pessoas e essas pessoas estão disseminando coisas que são terrivelmente mentirosas e eu sinto que isso é um laboratório, assim, até que ponto dá para ir? Eu vi outro dia um dado que 13% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Isso era uma coisa que não se discutia 10 anos atrás. Então, para mim, isso aí é uma política de montar as pessoas e dizer assim, olha só, a sua visão de mundo já era. Você não tem mais condição de separar o que é mentira e o que é verdade. Às vezes, eu vejo notícias que eu falo assim, será? Parece impossível, mas dentro das coisas que estão acontecendo, das coisas que eu vejo, eu não consigo mais duvidar que uma pessoa seja capaz de fazer determinada coisa. E pode ser mentira, e pode ser verdade, e tudo mais. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a gente precisa voltar mais para a ciência, a gente precisa voltar mais para a leitura, a gente precisa começar a entender que o que chega no WhatsApp não é necessariamente verdade, que mesmo que tenha sido a sua mãe que mandou, não é que ela está mentindo para você. Ela mandou alguma coisa que ela ouviu de alguém que ela achou que era verdade. Isso tudo bagunça a nossa visão de mundo de um jeito que a gente fica sem critério de se defender. E aí, só fechando uma fala do Fabiano que foi muito legal, dizer que um monte de gente está trabalhando para conter o coronavírus, pessoas de várias áreas e não sei o quê. Não precisa ser de área nenhuma para conter o vírus. Se você começar a pensar que ficar em casa, se você puder, é um acordo coletivo e que se você, se não precisar, não for ao hospital e não precisar ser entubado, é um tubo a mais que está disponível para quem precisa dele. E aí, se é um tubo a mais que está disponível, é uma vida que você salva, pelo menos, de você não ter precisado ir para o hospital. Então, assim, confia nos cientistas e confia num acordo coletivo. Acho que não tem muita esperança de sobrevivência para a gente se a gente não começar a fazer acordos coletivos com todas as outras pessoas. E a gente precisa confiar na ciência para isso. Karine. Eu trabalho com divulgação científica desde que eu me formei. Eu tinha pouca experiência ainda com ciência quando eu decidi que aquele pouquinho que eu sabia devia ser socializado. Eu sentia que era tão fantástico aquilo que eu estava descobrindo que eu queria que todo mundo também descobrisse, junto comigo, participasse da minha descoberta. E eu ainda me encanto todo dia quando eu descubro uma coisa nova. Então eu acho que a gente tem que deixar a gente tem que mudar hábitos. Apresentei livros
para crianças. Tá? Leia para crianças. Leia para as crianças próximas de você. Crie esse hábito, né? E se proteja. Se proteja porque quando esses cientistas chatos falam que você precisa ficar em casa, eles estão falando porque o resto é substituível. A vida humana não. O resto a gente consegue contornar. A gente tem muitos problemas para resolver no país. Mas tem alguns problemas que a gente não tem como contornar. Aliás, tem só um problema que eu tenho certeza que a ciência não tem como dar jeito. A gente não conseguiu ainda ressuscitar ninguém da morte. Então, eu acho que a melhor saída é a gente conseguir se aquietar em casa. Eu sei que nem todo mundo tem uma máscara estilosa que nem a minha, mas se todo mundo cumprir essas regras de segurança, se todo mundo que puder, né, porque a gente sabe que a realidade não é a mesma para todos e as pessoas que realmente precisam sair, seja por imposição de uma condição social, por exemplo, porque eu não tenho auxílio do governo para alimentar meus filhos, eu preciso sair para trabalhar, ou porque eu sou linha de frente no combate à doença, muito obrigado, né? Aí eu acho que o coro é de todos. Tudo bem, mas para todo mundo que não está em condição de necessidade absoluta de sair, fique em casa, cumpra a quarentena, saia só para o imprescindível. E eu peço para todos os colegas cientistas, vejam a divulgação da ciência como algo imprescindível, necessário, principalmente vocês que têm experiência nas mais diversas áreas. Nós precisamos atingir todos, nós precisamos atingir o público. Vem com a gente nessa luta. A gente vai conseguir. Fabrício. E nós estamos justamente nessa marcha, né? Essa marcha para mostrar que a ciência que está nos dando o caminho para resolver, para ter uma solução para esse problema. A gente está mostrando no dia a dia, a gente está combatendo essa guerra, né? Um punhado de gente na frente, aí nos laboratórios, fazendo os testes, trabalhando com as vacinas, né? Inclusive aqui no Brasil. E a sociedade, eu creio que a maioria entende. Mas o problema é que a gente não sabe como é que essa história vai ser escrita ou reescrita, né? Porque a gente tem visto coisas tão absurdas, como, por exemplo, a volta da ideia de terra redonda, de pessoas tão assim crentes, né? de uma realidade paralela que a gente não observa na ciência e deturpam todo, né? Então, essa ideia da pós-verdade. O que eu espero é que essa maioria que ainda considera a ciência, né, que nesse caso está aceitando o isolamento, apesar de o presidente estar dizendo para não se isolar, que é uma gripezinha, né, que realmente a gente consiga mostrar o caminho, né, e esse esforço individual de cada cientista no mundo e todos os cientistas juntos, né, a gente vai chegar numa solução. Fabiano. Eu vou direcionar essa fala final mais para os colegas das áreas de humanas, porque nós estamos vivendo uma situação difícil nas áreas biológicas, mas todos os colegas que fazem ciências de base, e agora principalmente nossos colegas das áreas de humanas e sociais, estão sofrendo ataques imensos. A gente viu que todas as bolsas de iniciação científica foram cortadas nessas áreas. Desde o começo desse governo, a área de humanas vem sofrendo diversos ataques. Eu acho que é o momento de uma união de todos, porque começa assim. Você trabalha com uma área que está no momento recebendo dinheiro, mas essa área pode deixar de receber dinheiro em um momento. E ciências, tanto a biológica quanto as exatas, elas precisam das áreas humanas. Não existe áreas específicas, nós em vários momentos somos multidisciplinares
interdisciplinares, e a ciência precisa ser assim. A gente precisa de ter novos profissionais nessas áreas para nos ajudar. E qualquer ataque a qualquer área da ciência é extremamente grave, porque hoje eles estão atacando as áreas humanas. Amanhã pode ser a sua área, que você trabalha com peixe que só existe num lugar que não é de interesse, desculpa, Karine, usei o peixe, não é de interesse do governo ou de um grupo de pessoas, ou porque você trabalha com uma aranha que é de uma região específica que vive ali embaixo daquelas folhas ali, mas quem se interessa por ela? É isso que estão fazendo hoje com a área de humanas. Eles acham que não existe uma necessidade desses profissionais. Existe sim, a gente tem que batalhar da mesma forma que a gente batalha por qualquer outra área. Não interessa se é exatas, não interessa se é biológicas, se é saúde, todos fazemos ciência. Todo aluno de IC está ali todo dia no seu projeto. Todo aluno de mestrado está ali, ele está dedicando sua vida para aquilo. Todo aluno de doutorado está ali, ele está dedicando isso. Todo mundo que está aqui hoje conversando, alguns passaram por um período anterior, outros passaram num período mais recente, mas a gente passou por esse mesmo caminho que esses alunos hoje, que têm um sonho de virar cientista, não interessa se é da área da biológica, se é da área da humanas. Ele tem um sonho, ele saiu do ensino médio, ele vai largar o seu emprego com o sonho de seguir como cientista, e esse sonho está sendo apagado por pura ideologia, por pura babaquice. E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que é o momento da gente todos se colocarem à frente disso. Porque, novamente, isso não é hoje com a sua área, mas amanhã pode ser. E não é legal a gente só olhar para o nosso umbigo. É na hora de a gente olhar como um grupo. Isso vale para quem é cientista e para quem não é cientista também. Para quem está na sua casa e depende. Procure ver o trabalho desses cientistas. Abrace um cientista. Abrace uma pessoa que está fazendo ciência. E comece a fazer ciência. Procure saber o que é ciência cidadã. Tente participar da ciência no seu entorno. Procure uma universidade, pergunte. Olha, eu sou um programador. Seu laboratório precisa de um banco de dados para trabalhar com Covid? Olha, eu sou um programador. Seria interessante uma ferramenta para coletas de aranhas, de peixe, do que for. Vocês podem ajudar a ciência é de todos. Então, nossa reunião hoje, essa ideia dessa passeata, tudo, é uma defesa para a ciência como um todo. Não é só porque aqui nós temos diversos profissionais da biologia, da área da saúde, que a gente pode esquecer as pessoas da área de humanas que hoje está sofrendo um ataque imenso. Então, do meu lado, conte comigo para qualquer tipo de luta a favor de vocês. Eu acho que todos têm que abraçar, sim, hoje as ciências humanas e a gente vencer isso. Como a Karine ou foi a Carla falou, minha esperança é que a gente saia disso maiores e mais fortes. Que a gente consiga com isso mostrar para a população que a ciência é importante. Ela não é gasto. Não existe essa de saúde, educação e ciência são gastos. Não, não é gasto. A gente tem que entender que é um investimento em ciência, que é um investimento em saúde, que é um investimento em educação. Se a gente não tiver investimento em educação, a gente não tem novos médicos. Está faltando farmacêutico, enfermeiro, médico na linha de frente. Por quê? A gente não investiu. Então é esse meu final. Samuel. Bom, a pergunta se a ciência vai sair fortalecida depois disso, eu acho que sim. Eu acho que a ciência vai sair fortalecida porque nós adquirimos novos conhecimentos. Eu acho que a ciência vai sair fortalecida porque, a nível internacional, nós vimos uma colaboração que não existia até então. Os grupos abriram seus dados, os grupos trocaram amostras, e eu acho que isso é uma evolução enorme dentro do ambiente científico. Quer dizer, isso falando do ponto de vista internacional, eu acho que a ciência, a gente sempre tem que ver a ciência como um fenômeno internacional. Nós temos que fazer ciência para o mundo e não ciência para as nossas casas. A nossa ciência ela tem que ter uma qualidade global e não uma qualidade para a rua onde eu moro. Para a ciência brasileira, eu também vou ser otimista. Eu espero que saia fortalecida.
e saia fortalecida por esse evento, dessa marcha que nós estamos participando. Eu espero que a gente consiga levar isso para a sociedade, quer dizer, a importância da ciência, que a gente consiga levar isso para os políticos, a importância da ciência, e que a resposta para os nossos problemas de saúde, eles passam necessariamente pela ciência. A resposta para todas as nossas necessidades na vida, econômicas, energéticas, o que quer que seja, isso passa pela ciência. E para terminar, quer dizer, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz e eu acho que Oswaldo Cruz foi um dos grandes cientistas que nós tivemos na humanidade, e Oswaldo Cruz era um grande pensador. E tem uma frase de Oswaldo Cruz que eu utilizo essa frase quase como um lema, e não tem um dia que eu não pense nessa frase, que eu acho que ela é muito oportuna nesse momento. E essa frase de Oswaldo Cruz, ela diz: não esmorecer para não desmerecer. Então, esse eu acho que tem que ser, essa realmente eu acho que tem que ser a nossa bandeira. Perfeito esse final. Gente, muito obrigado a todos pelo seu tempo. Eu acho que foi super interessante as discussões levantadas, e realmente se cuidem, e é isso. Obrigadão para vocês. Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite.